E aí, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Business Intelligence para construtores. Agora vamos falar sobre Business Intelligence para estudos de viabilidade. O que a gente tem aqui, pessoal? Quando se trata de estudo de viabilidade, tem algumas informações que são muito importantes. Primeiro, você tem aqui estimativa de receitas. Independente se você é uma incorporadora, se você é uma construtora, se você trabalha por administração, por preço fechado, você vai ter uma estimativa de receitas. Tudo que vai entrar na sua conta para você gerenciar. Depois você tem aqui estimativas dos custos de construção. Então aqui você vai fazer uma estimativa geral, por exemplo, dos custos indiretos, movimentação de terras, fundação, das áreas comuns, tudo isso aqui, pessoal, bem lá no começo, às vezes você só tem o projeto base de arquitetura. Então você precisa fazer uma estimativa para você fechar com o cliente. Então aqui você faz a sua estimativa baseando nas métricas de custos que você já construiu, ou até mesmo pelo CUB, custo interno base da construção, ou pela inteligência de custo que você tiver internamente, certo? Depois você vai fazer uma estimativa de receitas. Se você é incorporador, você tem despesas com terreno, certo? Se você é um construtor com administração, você não vai ter despesas com terreno, certo? Mas, independente do tipo de obra que você faça, você vai ter aqui despesas. Pode ser de projetos, despesas de comercialização, financeiras, tributárias, seguros. Então, tudo aqui são as despesas que você vai ter. Qual é o objetivo central disso tudo, pessoal? Estimar o lucro final da sua obra. Então, se você faz uma obra por administração, você precisa saber os seus custos dentro do seu escritório central, todas as despesas que você vai ter e quanto você vai ter de lucro no final. Você trabalha por preço fechado, do mesmo jeito, se você, independente da modalidade, você sempre vai precisar saber a sua estimativa de lucro final. Pelo menos é o que todos os meus clientes fazem, pessoal. E aí, depois que você tem esses dados, você consegue acompanhar esses dados ao longo do desenvolvimento do projeto. Aqui, por exemplo, nós temos um banco de dados que veio da ferramenta que é Viábil, ou Viabil, depende aí da sua pronúncia. E vocês podem perguntar para mim, professor, eu não estou conseguindo visualizar o que está escrito. Foi proposital, tá, gente? O foco aqui não é expor como que a ferramenta trabalha, mas é você entender como foi estruturado os dados. Aqui você tem, por exemplo, as datas. Aqui você tem cada coluna dessa representa uma categoria de receita, uma categoria de despesa. E aqui embaixo, para cada mês, você vai ter os custos que você vai ter. Então você consegue montar isso dentro de uma ferramenta, como por exemplo a Viabil, você faz estudos de viabilidade. Ou você pode também fazer a mesma coisa usando Excel. Depois que você faz isso aqui, você consegue tratar os dados e estruturar os dados dentro do Power BI, por exemplo. Aí você pode falar para mim assim, professor, mas os dados aqui já estão estruturados, porque estão com colunas. Eles estão em colunas, só que você tem aqui a data. Então você precisa ter um banco de dados organizado para cada despesa desse para a referida data. Então a gente faz um tratamento ainda para você poder depois trabalhar esses dados e apresentar para o seu cliente. Qual o resultado disso, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ter um dashboard, que eu vou clicar aqui. Clicando aqui, você consegue ter um dashboard inicial para você visualizar seus dados. Então se eu clicar aqui agora, vou para o Home. Se eu clicar aqui, eu vou para a página de apresentação do empreendimento. Então, por exemplo, pessoal, você consegue enxergar aqui a quantidade de apartamentos, o custo total da construção, a área construída, aqui custo por área construída. Então, se a gente pegar o custo total dividido pela área construída, você tem o custo por área construída. Esse aqui é um indicador bem importante para os construtores. Todo mundo quer saber quanto está o meu custo por área construída. Até quando você vai pesquisar, por exemplo, do CUB, você entra lá no Sinduscom, você tem o custo unitário básico, dependendo aí do tipo de obra que você vai fazer, dependendo do padrão, você tem o custo unitário básico deles, certo? Se você tiver uma inteligência própria, você vai conseguir comparar depois o custo da área construída com base nesses indicadores, certo? Você pode ter aqui, olha, área privativa e o custo da área privativa. Então, se a gente pegar toda a área privativa, pegar o custo aqui e dividir uma pela outra, você vai ter o custo pela área privativa. Quem vende apartamentos, esse aqui é um dado também extremamente importante. Por quê? Você vende área privativa. Então, por exemplo, você vende apartamento de 70 metros quadrados, né? Você está vendendo, por exemplo, a 10 mil reais metro quadrado, para você é importante saber qual é o custo que você está tendo por área privativa, certo? Aí você consegue ter informações aqui temporais. Então eu posso olhar aqui para o ano de 2019, 2020, 2021 e, de novo, pessoal, o tempo de ciclo de uma incorporação é muito longo. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos aí praticamente para você
Não, na verdade são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Praticamente 7 anos aí de uma operação, certo? E aqui eu vou tirar, eu acho que eu filtrei, só clicar aqui em 2025, clicar aqui de novo, ele vai revelar tudo. E aí o que a gente tem? VGV por fase, então a gente tem 2 fases nesse projeto, tá? Você tem aqui, olha, o custo de obra também por fase. Você consegue ter uma ideia de despesas que você vai ter ao longo dos anos e aqui receitas ao longo dos anos. Uma dividida a outra, você vai ter aqui, uma menos a outra, você vai ter aqui o custo total. Pessoal, aqui é um dado fictício só para vocês entenderem a dinâmica. Mas o resultado é, o nosso foco é olhar aqui, olha, o lucro final total, para você decidir se vale a pena ou não você seguir com esse projeto. E outra coisa, pessoal, vocês podem clicar aqui, por exemplo, você vai ter o detalhamento de despesas. Então você consegue olhar todas as despesas que você vai ter de acordo com o ano, com o mês, certo? Total dentro de um ano. Aqui o outro ano, os totais mês a mês. Então você consegue ter aqui, olha, se eu passasse aqui, todo o teu fluxo de caixa aqui do seu projeto. Isso, pessoal, é inteligência de dados. Você consegue filtrar, entendeu? Então olha aqui, ó, 2020, o que eu vou ter de despesas? 2021, o que eu vou ter de despesas? Então você tem essa interação com os dados. Você consegue discutir com a sua equipe e depois, quando você começar a acompanhar esses dados, você vai comparando mês a mês. Então a gente está tendo mais receitas que o previsto ou menos receitas que o previsto. Como é que está o meu desempenho comercial? Eu estou vendendo mais ou menos que eu previ. E aí você vai tomando as decisões sempre baseadas em dados. Outra coisa, por exemplo, no final disso tudo, você vai ter todos os dados históricos do seu empreendimento. Você vai saber assim, olha, nesse empreendimento com 96 unidades, por exemplo aqui, ó, se eu voltar aqui para a tela, essa tela inicial, para esse empreendimento de 96 unidades, para esse padrão de acabamento, a velocidade de vendas foi tal. Quando você for estimar uma nova velocidade de vendas, você vai ter um parâmetro para saber, olha, naquele empreendimento, naquela região, a gente conseguiu vender 10 unidades por mês. Então, é uma meta que a gente já sabe que a gente consegue atingir. Por quê? Porque você tem os dados históricos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a fonte de dados, como que a gente pode tratar os dados de viabilidade. Espero que você tenha gostado dessa aula e aguardo vocês na próxima aula.